The hospitals have lost count of just how many innocent civilians have become snipers' victims. There are no longer any streets in the city which are perfectly safe, and those venturing out have to dash between cover. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O cerco a Sarajevo entre 1992 e 1996 foi o mais longo cerco a uma capital europeia na era moderna. As forças sérvias cercaram a cidade, impedindo a entrada de alimentos, medicamentos e ajuda humanitária e bombardeando constantemente a população civil. A Avenida dos Snipers, uma das principais avenidas de Sarajevo, ficou tristemente famosa porque atiradores sérvios, posicionados nas colinas ao redor da cidade e nos prédios mais altos, disparavam contra civis que tentavam atravessar essa avenida. Pessoas que iam buscar água, comida ou simplesmente se deslocavam foram mortas ou feridas ali, tornando o local um símbolo do terror e sofrimento dos habitantes de Sarajevo durante o cerco. A história sobre a qual vou conversar hoje com a jornalista Ana França não é inteiramente nova, mas espera-se que pela primeira vez a justiça, neste caso a justiça italiana, responsabilize alguns dos cidadãos do norte de Itália que participaram em safaris humanos, turistas que pagavam para atirar a matar contra crianças, mulheres, homens, muçulmanos, bósnios que estavam enjaulados neste cerco a Sarajevo. Procuradores de Milão decidiram abrir uma investigação. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Ana França! Antes de irmos aos turistas assassinos que nos trazem a esta conversa, nos dias de hoje essa avenida de que vamos falar também atrai turistas numa espécie de museu a céu aberto que retrata a violência que foram aqueles anos de cerco. Sim, Paulo, obrigada pelo convite. Sim, a Avenida dos Snipers, como ficou conhecida, o nome é Mesa Selimovic, não sei se estou a dizer bem, mas esse é o nome oficial da avenida, mas até há lá cartazes que dizem mesmo Snipers Alley, porque foi como ficou conhecido, não é? Tipo o beco dos Snipers ou a Avenida dos Snipers, na medida em que as pessoas, para passarem por ali, as pessoas do cerco, os bósnios, maioritariamente bósnios, que foram cercados no maior cerco da história moderna, nem em Leningrado o cerco foi tão grande, para passarem de um lado para o outro na cidade, para ir ter família, para ir comprar comida, para o que seja, tinham que passar naquela avenida, e os prédios são muito altos e eram locais perfeitos para os snipers estarem, não é? Os snipers sérvios, que nunca conseguiram atacar a cidade. Estavam também nas colinas, não é? Sim, nas colinas e nesses prédios. Entretanto, esse nome ficou conhecido, não é só um episódio, não é só anedótico. Já há investigações sobre em massa aos corpos, não é? Autópsias que foram feitas e que consegue-se provar que foi um tiro só não é? Em sítios específicos, tipo, exatamente. Na jugular, no coração, na virilha, ou seja, em sítios onde em 3 minutos são certas artérias que conhecidas porque obviamente as pessoas vão se esvair em sangue em muito pouco tempo. Portanto, isso está provado que houve mesmo uma espécie de tiro ao alvo naquela avenida. E sim, são muito poucas as tours que não passem por lá. Eu já estive lá, sim, já fiz essas tours, e é um bocadinho, admito que seja um bocadinho mórbido, não é? Essas tours de guerra, mas muitas em Sarajevo são feitas por pessoas que estiveram nessa guerra, porque foi uma guerra que foi há muito pouco tempo. Mas é também um museu a céu aberto, não é? No sentido que muito lembra as pessoas o que na medida aconteceu, em que todos os prédios, ou quase todos, estão destruídos ou têm aquelas marcas daquelas bolas, sim. Vamos então ao caso que está a ser investigado na Procuradoria de Milão. O caso não é novo, houve várias tentativas de fazer essa investigação tanto na Bósnia como na Sérvia. Como é que ela chega agora à Itália?
E Então, envolve italianos, obviamente. Sim, envolve italianos e é uma investigação do jornalista e escritor Ezio Gavanazzi, que numa entrevista ao La Repubblica, onde explicou o caso, ele ficou algum tempo a investigar isto, fez várias entrevistas no norte de Itália, as pessoas seriam do norte de Itália. O caso é contra desconhecidos, ou seja, o caso foi aberto, ainda não se sabe quem são essas pessoas que terão participado nessa espécie de tiro ao alvo de civis a partir das posições sérvias. Portanto, a acusação diz que eles pagavam entre 80 a 100 mil euros para serem recebidos pelas milícias sérvias e dispararem de lá como desporto. Não é uma filiação ideológica nem política, ou seja, isso não está, eles eram de extrema-direita, diz na acusação, não é? Ainda vai ter que ser provado, e eram apaixonados por armas. Isto é também algo que o jornalista recolheu dessas fontes que serão pessoas que os conheceram, talvez, mas isto é só especulação, porque não sabem quem são as testemunhas. Para lá ainda. desses testemunhos que o jornalista juntou na investigação que fez e das provas que tem, o que é que existe mais, ou de onde ele partiu, não é? Porque já tinha havido uma tentativa na Bósnia de provar que isso aconteceu, não é? Sim, mas eles nunca conseguiram encontrar provas disso. Talvez tenham sido bloqueados por serviços estrangeiros desses próprios países que desconfiavam. Os serviços secretos daqueles países Itália, sabem daquilo? Sim, os serviços secretos de Itália, na documentação recolhida por este jornalista, são eles mesmos que param estas viagens que aconteciam. Eram vendidas como grupos de turistas, simplesmente. A questão também é essa: como é que aquilo se organizava? As pessoas não chegavam lá cada um por si, não é? Aquilo tinha que eles chegavam a checkpoints, não é? Porque estava-se no meio da guerra, e eram liderados, não é? Chegavam a esses checkpoints com a ajuda das milícias sérvias, pagavam nesses checkpoints para ir para o cerco de Sarajevo, e lá de cima disparavam. E há muitas testemunhas. Há um bombeiro norte-americano que foi para lá voluntário na altura, John Jordan, creio eu, que diz que isso era uma coisa muito conhecida, muito falada, porque as pessoas não tinham roupa de quem estava na selva em guerra há muito tempo. Eram roupas luxuosas, não se sabiam mover ali. No texto que escreves no Expresso, que se via logo que eram caloiros, não tinha nada a ver com aquela guerra. Não tinha nada a ver com aquela guerra, não tinham chegado ali, não eram propriamente novos recrutas. Além de não terem fisicamente esse aspecto, as suas roupas eram muito diferentes das milícias sérvias, e também a forma como se mexiam naquela zona. Não sabiam onde estavam, não sabiam para onde ir para disparar, tinham que perguntar. Ou seja, não é muito normal que uma milícia sérvia não saiba onde é que está. São sérvios bósnios, eles são dali, não é? Então, claramente os outros não eram dali. Há outras fontes, um ex-espião esloveno, um ex-espião bósnio, que dá um nome, não aqui, aparece como ES, mas ele está num documentário do Kiran Zupanik, de 2022, que é um documentário que já fala disto, portanto, que tem várias fontes. Esse documentário também não é nem italiano nem bósnio, salvo erro, é esloveno, não é? Sim, acho que é esloveno. Porque o documentarista ouviu isto de um amigo jornalista e achou que era impossível, mas ao mesmo tempo, quanto mais estranhas as histórias, às vezes parece que quem é que conseguiria inventar isto, não é? E então foi atrás da história e conseguiu. Muita gente fala sem ser identificado, mas refere que era uma coisa muito conhecida. E antes de vir para aqui para o estúdio, o meu pai ligou-me e eu disse o que é que vinha fazer, e ele disse: mas isso falava-se muito. Ou seja, acho que as pessoas não era. Eu não me lembro da guerra da Bósnia, mas pelos vistos era daquela espécie de mitos urbanos. Aliás, a Sérvia sempre defendeu dizendo isso. Dos snipers, que eram mitos urbanos, mas os snipers ficou bem provado. Os snipers não, mas que havia turistas a ir para lá disparar, de outras nacionalidades, pelos vistos também era uma coisa que se falava. E a própria ex-presidente da Câmara de Sarajevo já tinha enviado também um pedido de abertura de um caso. Investigação. Sim, morreram milhares de pessoas, mais de 10 mil homens, mulheres e crianças. A pergunta tem que ser feita: como nos safaris de animais, estes turistas assassinos pagavam de acordo com o que matavam? Sim, isso é uma das questões talvez mais macabras da investigação, que é por homicídio danoso e com motivos abjetos. É uma tradução do Código Italiano que eu não saberei exatamente dizer,
Mas eles chegaram a essa conclusão precisamente pelo óbvio, não é? Porque eram turistas que iam matar pessoas, e também porque havia, pelo menos para as crianças, sabe-se que o valor era superior àquele que era para matar mulheres e para matar homens. Portanto, era uma espécie de escada, não é? Os homens eram menos valiosos, as mulheres mais valiosas, e as crianças, pelo que diz na acusação, ou que se conhece, quanto mais macabro, seriam mais caro. 100 mil euros para conseguir atingir uma criança, na medida em que é mais difícil, são mais pequenas, vão escondidas nos braços ou num carrinho de criança. Então o prémio da feira do tiro ao alvo é maior. E depois este dinheiro, vamos lá ver, este dinheiro foi para as milícias sérvias, que hoje o líder dessas milícias está ainda vivo em Haia a cumprir pena, a cumprir uma pena por genocídio, por ter arquitetado prisão perpétua. Já agora, nós estamos a falar de italianos, mas também havia russos, não é? Porque há uma das provas, pelo menos uma fotografia de um vídeo com 20 minutos quase, em que não se vê para onde é que ele está a disparar. Mas vê-se que ele está a disparar para aquela zona daquela avenida. Pode ser para o céu, só para sentir não é? O thrill, eu não faço ideia. Mas é as nacionalidades que falam, russos e italianos, eles acho que já sabem que sim, que seriam pelo menos 100 pessoas, e a investigação acredita que talvez 20, entre 15 e 20 possam estar vivas, ou seja, possível de as encontrar, dadas as testemunhas que eles ainda não chamaram, mas que já têm identificadas, é possível que consigam chegar a essas pessoas. No mais recente episódio do podcast A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho convidaram o jornalista Filipe Garcia, autor do livro Breve História do 25 de Novembro, para conversar sobre esta data histórica que ainda tem muito por perceber. Será que o 25 de Novembro foi uma tentativa de golpe de Estado ou antes uma espécie de pronunciamento militar? Qual foi o papel do Presidente da República, General Costa Gomes, e de Otelo Saraiva de Carvalho e do PCP? Por sua vez, quem eram os militares moderados comandados operacionalmente pelo então Tenente-Coronel Ramalhianes e a quem os apoiava? Por fim, será que Portugal esteve então à beira de uma guerra civil? A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Numa obra há sempre surpresas. A licença atrasou-se, o botão está mais caro, o ferro disparou, a madeira é feia, outro preço, a grua avariou-se. Felizmente, com a Caixa não há imprevistos. A Caixa oferece soluções de financiamento sustentável para projetos de promoção imobiliária, para aquisição, construção ou reabilitação e eficiência energética. Entre mãos à obra e obra feita, descubra tudo em cgd.pt. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.